Muito bem, a palavra de Deus, palavra que renova todos os dias, todas as manhãs. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de salvação de todo aquele que nele crer e está em Jesus Cristo, primeiro do judeu e também do grego. Saulo, anteriormente seu nome. Isso significa que depois de sua conversão, ele foi chamado por Paulo, o nome que o próprio Senhor Jesus também ordenou para que pudesse ser livre e também pudesse expor o Evangelho da melhor forma. Esses nomes, mudanças, sempre aconteceu também no passado. Cortina de ferro, por exemplo, quando alguém ia preso nesse sistema de política, praticamente seus nomes eram mudados. Os discípulos do Senhor Jesus, também da mesma forma, muitos deles tiveram seus nomes mudados devido a questões de perseguição e também uma forma de mudança que após da conversão. Aqueles que chegarem, onde chegar no reino do Senhor Jesus, também receberão um novo nome, conforme o Senhor Jesus disse a João: escreve, e aqueles que lá onde chegar, praticamente, um novo nome receberão do próprio Senhor Jesus. Paulo, praticamente de uma família rica, seus pais mercadores, então praticamente ele teve sua nacionalidade como grego, fariseu, e também podemos dizer que Paulo, um cidadão romano, cristão, apóstolo e missionário, também formados em letras. Sendo assim, pôde levar essa mensagem principalmente ao povo externo, pregando a Cristo ressuscitado. Paulo, após sua conversão, praticamente ele foi batizado. Primeiro sinal naquela ocasião que quando um novo convertido que aceitasse o sacrifício do Senhor Jesus, que o batismo simboliza morte, ressurreição de Jesus Cristo, sepultura e ressurreição. Certamente, isso também o Evangelho de Paulo pregava, praticamente se define em três coisas: morte, ressurreição e volta do Senhor Jesus. Portanto, Paulo é aquele que teve essa oportunidade de fazer uma boa obra, sendo assim, sendo pregador do Evangelho em Atenas, capital da Grécia, um lugar específico, um lugar de julgamento de casos religiosos e conjunto de pessoas sábias onde tomavam decisões. E ali Paulo teve a ousadia de pregar o Evangelho, expor ao Deus desconhecido, ao Deus que criou os céus e a terra. Portanto, era uma novidade para aqueles de Atenas, mas o importante é que Paulo tinha unção para pregar o Evangelho e também realizar as curas. Paulo, cidadão romano, praticamente apelou quando ele foi preso pela última vez em Jerusalém, praticamente ele apelou para que seu julgamento fosse em Roma, porque ele era um cidadão romano. Apelou para César. Paulo também teve essa oportunidade de levar o Evangelho pela fé. E sendo assim a doutrina da fé, salvação pela graça, oportunidade que muitos tiveram de conhecer o Senhor Jesus e ser transformado. Martinho Lutero praticamente teve essa oportunidade de conhecer o ensinamento de Paulo. Teve essa oportunidade de encontrar que a justificação pela fé através do sangue de Jesus Cristo, pelo qual o ser humano podia ter paz com Deus. E sendo assim, também foi considerado e é o pai praticamente dos protestantes no mundo.
protestante contra o mal, contra o sistema que era uma escravidão na ocasião. Portanto, Jesus é sinônimo de liberdade, é o sinônimo de todo aquele que crer nele, com certeza, tem a vida eterna, era a menção do apóstolo São Paulo. E também ele podia expressar com toda certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E com certeza essa afirmação de Paulo que teve a oportunidade de estar em outros lugares, em outros céus, praticamente ele recebeu direto do Senhor Jesus. Uma mensagem transformadora, uma mensagem revolucionária que recebeu depois que Cristo já tinha ressuscitado. Portanto, ele fala dos benefícios, da oportunidade que o ser humano tem de chegar à presença de Deus. Ele expressou muitas das vezes de suas dificuldades e convivências entre os próprios da fé. Sendo assim, Paulo sofreu açoites, naufrágios, falsos irmãos, perigos entre os gentios e o povo externo e viagens perigosas. Portanto, ele tinha esse prazer de sentir e ter a marca de Cristo no seu próprio corpo. E sendo assim, ele pregava Cristo ressuscitado, que significava naquela ocasião loucura para os judeus, escândalos para os gregos, mas para o salvo, com certeza, o poder de Deus. Sendo assim, Paulo tinha prazer e tinha consciência daquilo que praticava. A palavra de Deus, através de Paulo, ainda prossegue, quando ele disse: não julgueis antes do tempo, há tempo para tudo. Praticamente, ele expressava até que o Senhor venha. Portanto, Paulo, com conhecimento especial, ele já dizia que os santos significa aqueles que tiverem a oportunidade de participar com o Senhor Jesus na primeira ressurreição, terão um privilégio com Jesus Cristo. Reinarão com Cristo por 1000 anos, praticamente também a expressão de Jesus diretamente a João, quando estava na ilha de Patmos e foi trasladado. Praticamente esta mensagem João recebeu da mesma forma como Paulo já tinha recebido anteriormente, que os santos hão de julgar o mundo. Portanto, quem pode tratar dessas ocasiões, no caso de Jesus, porque Jesus tem duas naturezas, o humano e o espiritual. Portanto, ele é digno de julgar todas as nações, mas com certeza ele tem aqueles que estão a seus serviços, tanto nas ordens espirituais, também no processo humano, que se refere àqueles que ressuscitarem, tem o processo humano, significa que está superior aos anjos, porque passou pelo processo humano. O conhecimento de Paulo levou a isso, a expressar uma de suas igrejas naquela ocasião. Não saber vós que hão de julgar o mundo? Os anjos, até os anjos caídos, pois ele ressuscitou, falava de Jesus Cristo, e nos também ressuscitará com ele. Muito bem, também sabemos que o ensinamento de Paulo em Gálatas capítulo 3, no versículo 1 ao 28, ele fala também que pela graça sois salvos. É a mesma mensagem que ele passou aos Éfesos, da mesma forma. Ele pôde expressar que os salvos praticamente estarão com o Senhor Jesus, livre de todo o mal, porque em Jesus há segurança. Paulo dizia também naquela ocasião, como um bom fariseu, conhecedor do Evangelho anteriormente, ele dizia que não estamos mais debaixo da lei, pois todos estão livres, quer judeus, gentios, há um só Deus que justifica. Antes,
pela lei. Depois veio a graça, que significa em Jesus Cristo, o ser humano pode ser transformado e liberto pela fé. Razão pela qual, então, que acabamos de dizer que essa mensagem chegou a Martinho Lutero, que teve essa oportunidade de conhecer o ensinamento de Paulo. Em outras palavras, Jesus disse que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, significa bem inferior à sepultura, e de lá levou cativos e cativeiros para que prosseguissem com o Evangelho. Foi dado dons aos homens, portanto é a expressão de Paulo, e esses dons espirituais são tão importantes porque Paulo tinha essa condição. Paulo, como um apóstolo, dotado de toda a sabedoria espiritual, e também podia fazer um bom trabalho. E, em outras palavras, ele também pôde expressar que Jesus Cristo é aquele que Deus o exaltou soberanamente para que pudesse ser exaltado o seu nome, e todos os joelhos se dobrem diante de Jesus, o ressuscitado, para a glória de Deus. Reconheça que Ele é o Senhor. De qualquer forma, isso serve para todas as hierarquias, quer no sentido humano ou espiritual, estão sujeitos ao Senhor Jesus. Em outras palavras, também ele pôde expressar que antigamente Deus falou aos pais, aos profetas e posteriormente pelo seu Filho em relação ao Evangelho. E sendo assim, Paulo também pôde dizer que todos hão de prestar conta ao Senhor Jesus, porque a Ele pertence o julgamento. E sendo Ele o sacerdote que no dia de hoje pode representá-los, aqueles que nele crêem. Enquanto o sacerdote na lei apresentava no templo, praticamente no sacrifício, os pecados. Mas Jesus Cristo teve a ousadia de entrar no santuário celestial, nos céus, e representar o ser humano livre de todo o pecado pelo seu próprio sangue, oferecendo a si mesmo para resgate de muito. Portanto, essa é a nova aliança, não através de sangue de animais como bodes e touros, etc., mas sim pelo seu próprio sangue, sacrifício perfeito, no qual se tornou sacerdote definitivamente. E quanto à lei, era uma sombra do futuro, e Jesus Cristo concretizou isso de uma forma especial. Então, tudo pela fé. Muitos venceram pela fé. Paulo dizia isso no caso de Noé, no caso de Abraão, Isaac, e também outros que pela fé alcançaram vitórias. E Paulo dizia que a cidade preparada para o ser humano é uma cidade não feita por mão de homens. Ele referia um novo céu e uma nova terra. E, portanto, a uma das pessoas que Paulo mais se dedicava a Timóteo. Timóteo, que praticamente filho na fé de apóstolo Paulo. E ele já dizia naquela ocasião que todas as autoridades estão sobre o ser humano, e o ser humano deveria obedecer à sociedade, ou seja, a autoridade que estavam no propósito da vontade de Deus, e tendo Jesus Cristo como único mediador de fé. Jesus, o único intercessor entre Deus e homens. Praticamente, a Timóteo, ele deu um relato muito importante também sobre os fins dos tempos, para que Timóteo pudesse prosseguir com o ensinamento do Evangelho, com o ensinamento transformador dele. E sendo assim, uma de suas frases, Paulo dizia: Cristo há de julgar os vivos e os mortos pela majestade do seu reino. Significava naquela ocasião o reino do Senhor Jesus milenar sobre essa terra. E prosseguindo, Paulo, ele tinha aquela visão espiritual, sabia que o fim do mundo não era naquela ocasião, ia demorar muito tempo,
mas o ser humano precisava estar preparado, porque após a morte acabou a oportunidade do ser humano fazer uma reconciliação com Deus. Então era a expressão de Paulo, e sendo assim, ele pôde dizer uma das palavras importantíssimas a Timóteo: combati um bom combate, guardei a fé, e agora aguardo a coroa do justo juiz que me dará naquele dia, tanto a mim e todos aqueles que amam a sua vinda, ou espera pelas promessas do Senhor Jesus. Era a menção de Paulo a Timóteo, e também podemos dizer que era a menção de Paulo ao mundo. Concluindo, Maria também, a mãe de Jesus no processo humano, também com a nacionalidade judia, descendência de Davi, conforme já era a promessa de Deus lá no Antigo Testamento, através de Isaías e outros profetas naquela ocasião. Judia, praticamente filha de Davi por consequências, tendo herdado o trono de Davi, descendência de Davi, e sendo assim chamada também pela palavra de Deus e também conhecida no mundo inteiro como bem-aventurada por ser a mãe do Salvador Jesus no processo humano. E sendo assim, ela faz uma de suas frases proclamada uma ordem: fazei tudo o que ele vos mandar. Significa que naquela oportunidade ela estava ciente que Jesus podia fazer algo, e ele veio a este mundo para fazer a obra de Deus. Então, esta ordem significava naquela ocasião um mandamento aos presentes e também para os nossos dias. Foi um único mandamento com sucesso e também com promessa de bem-aventurança, é o mandamento de Maria. Portanto, ela foi uma mulher exemplar, boa dona de casa, boa mãe, e soube cuidar dos filhos, porque a palavra de Deus diz que ela teve esse cuidado. E também na cruz Jesus disse a João: João, eis aí a sua mãe. Ele estava passando a responsabilidade de filho mais velho para que a mãe tomasse conta. Mãe, eis aí o vosso filho. Da mesma forma, estava apresentando João, porque naquela ocasião ele deixava de ser o responsável, enquanto que os filhos, os irmãos, não acreditavam tanto nele, portanto, não era confiável. Mas João estava presente. Maria, como uma boa dona de casa, que conhecia muito bem Jesus Cristo como mãe e sabia que ele tinha esse poder, veio para isso, salvar a humanidade, e a responsabilidade dele era grande. Então, Maria deu esta ordem ao seu filho primogênito. Primogênito é o primeiro. E sendo assim, fazei tudo o que ele vos mandar, um mandamento com promessa. Em outras palavras, Paulo disse também que de Jesus Cristo, Deus fez de um homem só, que significa de Adão, todos os povos, para que povoasse a terra, e tendo determinado templos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar, nem servido por mãos humanas, como alguns precisassem, pois ele mesmo é quem dá a vida. Significa que Jesus Cristo é o dono de toda respiração. Se todos vivem através de Cristo, então Jesus não precisa ser levado por ninguém, porque é Ele que criou todas as coisas. Em outras palavras, Paulo disse que não podia se colocar nenhum fundamento além do que já estava colocado, isto é, através dos apóstolos. E sendo assim, Paulo, que recebeu direto do Senhor Jesus, não tinha que pedir ensinamentos a ninguém. Portanto, ele recebeu direto do Senhor Jesus, com essa oportunidade ampla de levar esta mensagem de salvação a muitos. E Lutero também, que teve o contato com o ensinamento de Paulo, ele também pôde dizer algumas frases importantíssimas. Entre elas, é um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado seu livro, isto é, a Bíblia Sagrada. Durante tanto tempo, em outras palavras, ele dizia também, como é bom, glorioso é a palavra de Deus. Paulo
entendia que a palavra de Deus renovava todos os dias e todas as manhãs, e Lutero também entendeu dessa forma: justificação pela fé e a renovação desse livro definitivamente. E sendo assim, todos os ensinamentos contrários às Sagradas Escrituras devem ser rejeitados, mesmo que faça chover milagres. Era a expressão de Lutero. Isso também Paulo dizia, mesmo que descesse um anjo dos céus e pronunciasse outras palavras, outro ensinamento além do que falamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Então era uma expressão de Paulo, conhecedor e contato com o próprio Jesus Cristo. Se ele tinha contato direto com Jesus Cristo, ele tinha contato direto com Deus. Porque quem vem a Jesus, vem ao Pai. Portanto, Lutero também, baseado nisso, praticamente com suas experiências, ele pôde dizer as mesmas coisas nesse mesmo sentido. Em outras palavras, Lutero ainda diz mais uma frase. Muitas pessoas têm considerado a fé cristã como muito fácil. Elas pensam sim, mas nunca experimentaram, porque significa que a fé cristã, o cristianismo é sofrimento. Jesus passou por isto e Paulo, como pregador de primeira linha, estudado, com toda a inteligência, bom juízo, homens que estavam presentes em todo o meio da sociedade, um homem que viajava e tinha suas ousadías de estar juntos com reis, participar de pessoas importantíssimas e de pessoas simples também. Portanto, ele mesmo expressava nessa ocasião, como já ouvindo no princípio: não envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para que todo aquele que nele crer no Evangelho de Cristo seja chamado de bem-aventurado. Finalizando, Jesus Cristo disse isso também: sou o caminho, singular, verdade, singular, vida, singular. Ninguém vem ao Pai. A palavra vem ou vai, há uma diferença. Então Jesus está dizendo que ele é o Pai também. Ninguém vem ao Pai, senão ele dizia: ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus é o dono de toda a respiração. Nele movemos e nele respiramos. E sendo assim, finalizando no capítulo 21 do versículo 7 de Apocalipse, Jesus disse, quando ele expressou isso, já tinha ressuscitado, já tinha vencido a morte. Sou o primeiro e sou o último. O vencedor, ele dará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, a mensagem do Evangelho resume em 3 coisas. A mensagem da cruz significa morte, ressurreição e volta de Jesus. Isso é muito importante, porque Jesus veio, venceu a morte, portanto todos hão de ressuscitar de alguma forma. E também Jesus voltará. Jesus venceu o mal e ressuscitou. A vitória dos cristãos, porque seu líder não está na sepultura. Seu líder ressuscitou e é o primogênito da ressurreição. Em nome de Jesus, todos que têm o nome de qualquer hierarquia em relação aos seres humanos vão ressuscitar. Evidentemente que uns vão ressuscitar para a vida e outros, infelizmente, para a condenação, conforme Daniel, o profeta, já dizia nessa ocasião, e o Novo Testamento é muito claro nesse sentido, que o Evangelho é para todos que creem, é para que todos que têm a oportunidade de ouvir, ser abençoado. A exceção, quando Paulo disse, não julguei agora, porque o ser humano em si, o julgamento pode ser muito errado. Abraão, assim como Isaac também julgou a aparência e foi enganado. Samuel, um dos profetas exemplar do Antigo Testamento, um profeta que tinha contato com Deus direto, praticamente sua visão, numa parte, seu julgamento externo também errou. Assim todos os seres humanos, porque o ser humano nada mais que aparência e muitas das vezes, na aparência mesmo, o julgamento contém erro.
Paulo disse: não julguei agora, porque quando o ser humano for perfeito, transformado conforme Jesus disse, já depois de ressuscitado a João, os fiéis reinarão com Cristo por 1000 anos. Aonde? Praticamente nessa terra. Portanto, quando Paulo dizia que o mundo não acaba agora, certamente está dizendo que tem muitas coisas a acontecer. E o reino do Senhor Jesus será ainda nessa terra por 1000 anos, conforme está estabelecido pela palavra de Deus, que de Jerusalém sairá a palavra do Senhor, e de Sião, um local praticamente de conselhos, onde são tomadas decisões naquela ocasião, de Sião sairá a lei. Portanto, Jesus ainda estabelecerá seu reino neste mundo, mas isto é, um tempo de paz, porque o reino do Senhor Jesus nunca mais será substituído por reino algum. Portanto, os reinos humanos chegarão ao fim, porque assim como Jerusalém nos dias de hoje, Deus trouxe seu povo de volta definitivamente, nunca mais será expulso de sua terra. Portanto, a promessa de Deus não serão mais 2 nações, porque ainda existia, e até os dias de hoje ainda podemos dizer que Israel são 2 nações, antigamente como Samaria e Jerusalém. Mas praticamente, quando Jesus voltar, certamente será um povo só, assim como os judeus. E os gentios terão esse privilégio de estar ao lado do Senhor Jesus, como Jesus pôde expressar dessa forma também. Muitas dessas pedras, ou muitas pedras, também clamarão. Significava naquela ocasião, nessa expressão simbólica, que um povo externo sem conhecimento reconheceria que Jesus é o Salvador. E quem pode fazer o julgamento é praticamente o próprio Senhor Jesus. E sendo assim, que pode dar liberdade ao ser humano. Jesus disse certa vez aos religiosos da época que os criminosos e as prostitutas entrarão primeiro no reino de Abraão, ou seja, entrarão no reino dos céus primeiro do que os religiosos. Praticamente concretizou também, ele provou isto quando ele deu liberdade a um ladrão, a um assassino que estava ao seu lado, mas reconheceu o seu sacrifício, conseguiu entender que o poder de Deus é o máximo. E sendo assim, existem pessoas que têm a oportunidade de conhecer e não querem, existem outros que não tiveram a oportunidade. Por isso que o reino do Senhor Jesus é um reino justo e a sua justiça é perfeita.